quando você for confrontado entre a sociedade, ou o que a maioria pensa, ou o que é ditado pelos valores da sociedade, forem contrárias à Bíblia, melhor obedecer a Deus do que aos homens. Com certeza. Esse é o grande desafio, e sempre que fizermos isso, envolvendo nossa sexualidade, a Bíblia diz que nós seremos felizes. Muito bem, gente, começa mais um podcast, o podcast No Contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da nova lição da Escola Sabatina Jovem Sexualidade. E eu estou aqui com o Jaiminho, que não veio de Tangamandápio, mas veio de Chabilândia. E para evitar a fadiga, deixou a bicicleta e veio de Uber. É que quero evitar a fadiga. E aí, Jaiminho? Ficou grande, mas ficou boa, viu, cara? E aí, pastor Jaime de Chabilândia, seja bem-vindo, cara. Seja Obrigado, pastor Adriano, obrigado, amigos, pastor Fabrício, é uma alegria estar aqui com vocês, com a Tamires também. É um privilégio, pastor Fabrício, poder compartilhar esse momento tão alegre aqui da lição dos jovens, né? Uma bênção estar com vocês aqui, muito obrigado, viu? Ok. Eu quero, além do mais, né, estou bem acompanhado, estamos bem acompanhados aqui, né? Temos aqui uma senhorita entre nós. Aê. E aqui nós temos a Tamires. A Tamires é a nossa jovem lá de Chabilândia. A Tamires é uma bênção ali para nossa igreja, acompanha a nossa equipe de jovens lá, pastor, faz um barulho lá com os nossos jovens e vem a caráter, né, pastor? Os Calebs estão bombando ali na Chabilândia, é uma bênção, né? Ela com o Jonathan, com o Thiago e assim mais a nossa equipe, né, Tamires? Sim. Bem-vinda, Tamires. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, espero agregar, né, com a lição também. E estamos também com um pastor super top, show de bola, o melhor da TV, né, pastor Fabrício. Olha, essa cara me convenceu muito não, viu? Você é o melhor JA que tem. O pezinho embaixo da mesa tá sempre, não. Acho que foi combinado esse negócio aí, né? Talvez um prazer, viu? O prazer é nosso poder estar aqui com vocês também. Parabéns lá pelo lindo trabalho lá feito na igreja lá de Chabilândia. O pastor Adriano é uma galera muito ativa, viu? Tem uma classe de jovens top das galáxias lá. Tive o prazer de estar com eles. Foi um papo muito aberto, bem especial. Galera focada, estuda a lição. Parabéns, pastor Jaime. A gente agradece, pastor. Sua presença muito bom. ali foi uma bênção. Muito bom. E foi um dos motivos pelos quais a gente, de cara, queremos vocês lá no podcast. Que legal. No Contexto. Obrigado, Tamires. Parabéns pelo trabalho. Bem-vindo, prazer é nosso, tá bom? Estamos com ele, gente! Ele é nosso âncora! Afundo tudo aqui. Aí é demais. O cara é uma bênção, tem sido uma bênção por estudar a Bíblia nesses últimos meses aqui com ele. Ele tem conduzido aqui o nosso estudo, tem feito um lindo trabalho com a sua juventude também lá no distrito, lá do... Esqueci! Caíra! Eu ia falar Morro Doce. É do lado ali, do lado. Franco da Rocha. Mas é morro também. Franco do Morato, uma região muito boa. Ok. Mas, mais uma vez, obrigado e bem-vindo mais uma vez, pastor Adriano Cecílio. É isso aí, gente. Tamo junto. Bom, gente, o podcast No Contexto tem a intenção de ajudar você, jovem, professor da Escola Sabatina, e você, jovem, que está estudando aí e quer alguns insights novos aí, interessantes. Então, acompanhe a gente aqui no nosso podcast, tá bom? Se você está assistindo aí no YouTube, então já deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal. E para você que está nos ouvindo aí no Spotify, no Deezer e tantas outras plataformas, segue o nosso feed aí, tá bom? E nós temos aqui hoje um presente para você. Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, eu gostaria que você tirasse uma foto da tua lição jovem, né? Com as suas anotações, aquela coisa toda, tal. E você vai marcar a gente na hashtag Sexualidade no Contexto. Se você fizer isso, você está participando aí de um sorteio deste livro aqui, ó, Sexualidade Plena. Cara, super interessante, da Valéria Peixoto Meira, que é tudo a ver com a lição que nós estamos estudando aqui. Então, para você participar do sorteio aí, hashtag Sexualidade no Contexto, posta nas tuas redes sociais uma foto de você estudando a lição. Pastor Adriano, para não ter dúvida, o brinde já tá aqui, viu? Já tá aqui. Não vai ser feito. Tem alguns brindes pela fé aí que estão chegando, o pessoal tá meio preocupado, alguns revoltas nas redes sociais e tal, mas já tá aqui para garantir, viu?
para iniciar aqui, vamos pedir a bênção de Deus e nada melhor, né? Pedir a bênção pelo pastor Jaime. Ora para nós, pastor, pede a bênção. Oremos então. Grandioso e eterno Deus, é uma alegria, Senhor, poder estar aqui com os nossos amigos num momento tão oportuno, descontraído, nessa lição maravilhosa e relevante para a nossa juventude, para todo aquele que vive a sexualidade plena dentro dos princípios que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Abençoa-nos agora e dá-nos o Teu Santo Espírito para a recapitulação deste conteúdo e para a aplicação das nossas vidas. Amém. Agradecidos somos, conduza-nos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ler o nosso texto hoje. O texto-chave está lá em... Texto-chave, entendeu? A conotação está bem... Estamos bem acompanhados hoje aqui, né? O texto-chave de hoje está lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 1. E eu vou ler aqui na versão Nova Transformadora. Diz o seguinte: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Porque você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco no seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, e então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Bom, o texto-chave hoje é treta, né? É chamando a gente para a responsabilidade aí de muitas vezes condenar as pessoas, apontar os erros e esquecer que nós também somos pecadores, né? Verdade. Na tirinha de hoje aí, gente, eu achei interessante aí, tem 3 imagens aí. Eles não estão conversando, eles não estão conectados, né? Mas a cruz do Calvário, ela conecta, né, os casais, os relacionamentos, né? Então, dentro dessa interconectividade, nós vamos aqui, então, dar abertura à nossa lição Jovem Sexualidade. E eu queria aqui jogar para vocês, para a gente refletir um pouco sobre a primeira parte aqui do domingo do contexto, que fala aqui sobre seres integrais, né, ou seres integrados, né? Deus, quando criou o homem e a mulher, ele criou assim, nós não somos divididos, dicotomizados, nós somos assim, íntegros, né? É como, eu sempre costumo dar o exemplo do arroz integral, né? O arroz integral tem todas as partes necessárias para que seja um grão perfeito, né? Quando passa pelo processo, ele vai tirando coisas e sobra aí o arroz branco que muitos comem, né? Nos nossos relacionamentos acontece a mesma coisa, né? Nós somos seres que precisam estar conectados com várias áreas da nossa vida. E a sexualidade é uma delas, né? Então, assim, eu queria jogar para vocês quais os perigos, né, em negligenciar os aspectos integral do ser humano na sexualidade. Quando a gente deixa de olhar um ponto ali, o que acontece conosco? Quem gostaria de começar o nosso bate-papo aí? É interessante, né, pastor Tami, que o pastor Adriano ressaltou que, na verdade, a tendência nossa visão holística de humano é olhar para partes de um todo, não é isso? E trabalhar as partes, correto, pastor Fabrício? Uhum. Mas Deus, ele vê dessa integridade total, não é? Agora, é claro que podemos trabalhar as partes, mas no final, se uma parte não vai bem, a outra também desfoca, e isso vai causar um transtorno. E tratando dentro do contexto do que trata aqui a lição, a sexualidade, é um contexto em que nós temos que tratar com muito carinho, porque se você olhar para a sexualidade e deixando a desejar partes daquilo que Deus espera de nós vamos ter problemas. Por exemplo, quando nós não cuidamos da parte integral, a lição vem destacando, por exemplo, aqui alguns aspectos. Um deles é o aspecto físico que eu queria ressaltar, pastor Adriano. Quando não há essa parte bem trabalhada na sexualidade, no aspecto físico, aí vai trazer aqui, vai ficar muito evidente para nós o que deixa aqui, né? Você deixará de vivenciar a sexualidade em sua intimidade. Olha só que interessante. Então, o parâmetro que Deus estabeleceu, acho que a gente entende isso, é que dentro da sexualidade existem esses subtemas que têm que ser trabalhados. Agora, desfalcou um, por exemplo, o fato do aspecto físico, então vai se perder a intimidade. E sexualidade sem intimidade, o que pode ser?
não gera compromisso e vai trabalhar e vai desfalcar outras áreas também que a lição aqui vai ressaltar. E quando a gente fica só na questão física, né, e esquece, por exemplo, o próximo ponto aqui, que é a questão emocional. Porque quando acontece o ato físico, ele precisa ser interessante. O ato físico, a relação sexual, coisas antecede, né? Antecede o carinho, né, o compromisso ali, a troca, né, a conversa, enfim, para que então haja o ato físico, né? E quando há o ato físico, também as emoções são ligadas, né? É isso que é interessante. Então, assim, por isso que a Bíblia ela condena a prostituição. Porque é apenas o uso de um corpo de alguém, né? Você usa fisicamente e joga fora. E a questão emocional que realmente está carregada, está vinculado a isso, quando é negligenciada, a pessoa sofre, né? E eu vejo assim, eu acompanho, por exemplo, mulheres que foram abandonadas por maridos, né? Que só queriam usá-las depois, né? Como que elas ficam abaladas emocionalmente, né? E outro aspecto que vocês têm em vista aí? Eu queria antes de tocar no próximo aspecto, que é o relacional, que tem que ver muito com essa questão emocional, é o fato de Deus ter nos criado seres integrais, né? Então essa compreensão, essa capacidade de tirar às vezes a gente quer muito que os outros vivam essa vida integral, que tenham preocupações com o todo, né? Que vivam a sexualidade de forma plena, física, emocional, relacional, espiritual, aquela coisa toda. Mas às vezes nos preocupamos tanto com os outros e nós mesmos não queremos ter ou aderir à visão que Deus quer e pensa ao nosso respeito. Deus nos criou para sermos seres integrais. Isso vale tanto para quem está ainda como solteiro, para quem já está noivado, pensando em casal, quem já vive a experiência do casamento. É interessante, né? Porque quando a gente olha ao nosso redor, a gente percebe que há um esforço muito grande de sedimentar, de fragmentar, de quebrar o ser humano, né? É uma característica muito vigente, né, do Ocidente, essa coisa compartimentalizada da nossa vida, né? Sexualidade é uma coisa só minha, não devo nada a ninguém. A Alice vai tocar um pouco nesse assunto também. Mas o fato da gente achar que Deus não tem interesse na nossa vida como um todo. E eu acho que essa visão da sexualidade, tendo essa visão partindo do ponto de vista de que Deus nos criou de forma integral, de que ela está interligada com tudo que fazemos, ela tem efeitos sim físicos, ela tem e precisa ter envolvimento emocional, não pode ser uma coisa sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de envolvimento, como o pastor Adriano acabou de mencionar, tanto prostituir quanto se prostituir. Exatamente. Mas especialmente aqui a lição também toca nessa questão envolvendo implicações sociais. E eu acho que um dos pontos importantes da lição é que sexo envolve compromisso. Você quer ter esse privilégio, você precisa ter compromisso com alguém. Não é uma parte da nossa vida que a gente consegue desvincular dessa vida social, porque uma das prerrogativas do sexo é essa vivência, essa convivência e responsabilidade de permanecer com alguém. Imagina alguém estar praticamente não só despido, vamos dizer assim, fisicamente, mas emocionalmente, alguém que se despiu fisicamente, alguém que tem que ter no mínimo a segurança de que vai estar com uma pessoa que vai decidir permanecer com ela e manter seu compromisso. Vocês perceberam que o pastor Fabrício acordou hoje inspirado, né? Inspirado. Tomei um soro aqui. E ele nem veio de carro, quer dizer, ele não veio dirigindo, ele chamou o Uber. Ele já aprendeu a lição. Nos episódios passados ele tentou ser manobrista, bateu o carro. Mas sabe quem veio inspirado também, inspirada para a nossa lição? A Tamires. Tamires, e você? O que você vê aqui? Algum aspecto que se negligenciar vai dar problema aí? Então, eu vejo que, assim, nós como jovens, a gente tem muitos atrativos no mundo hoje em dia, né? E muita coisa atrai a gente, né? Afeta as redes sociais, a gente abre, a gente vê diversas coisas ali. Então, assim, um clique a gente consegue ter tudo na nossa mão, né? E a questão aqui que eu achei interessante é a questão do ficar, né? Que hoje em dia é muito comum. Não tem a parte da gente conversar, de, né, sair ali, só se ver e tudo mais. Hoje, pra se conhecer, a gente tem que ficar pra, tipo, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero, se esse cara vai ser bom pra mim, se beija bem ou não, sabe? Esse tipo de coisa. E o ficar geralmente já inclui uma relação. Exatamente. Vezes, né? E virou muito comum e uma coisa, tipo assim, não de Deus, no caso, né? Como Deus instrui a gente que a gente deveria seguir. É um usando o outro. Sim. Exatamente. É um usando o outro. Se eu gostei, eu continuo. Né? Exatamente. Se eu não gostar... Esse aspecto, viu, pastor Adriano e Tamires, que a lição destaca envolvendo a questão do relacionamento, ele é um aspecto que não pode ser tirado da sexualidade, né?
Verdade. Porque o relacionamento pressupõe conhecer, pressupõe confiança, pressupõe tempo, envolvimento emocional, né? É interessante essa questão da sexualidade quando ela é vista de forma integral e não como uma coisa que eu usufruo ali no final de semana e depois toco minha vida. Não tem nenhum tipo mais de envolvimento. Isso é muito perigoso e gera, curiosamente, um vazio muito grande. Eu achei interessante aqui no finalzinho da lição nossa de domingo, diz assim, ó, a intimidade, intensidade, profundidade, amplitude e altura da sexualidade só podem ser experimentadas, né, quando submetemos nossa expressão sexual aos ditames da palavra de Deus. É isso, pastor Jardim? Esse é uma das outras partes, né, pastor Adriano, que envolve a questão da espiritualidade na sexualidade, não é? E muitos têm um tarjão assim, alguns... O quê? Opa, pera. O que é tarjão? Isso é coisa do Jaiminho. Não, já assisti a série do Chaves. Quando ele tá. falava isso, eu ficava pensando, o que ele queria dizer com isso? Tá ok. Tá. É uma espécie de um dito, né, vamos dizer assim. Errou! Um jargão. Eu digo tarjão porque a gente... eu conheço como Em tarjão. Tangamandápio eles fazem diferente. Mas continua lá, desculpa. Mas vocês entenderam, nossos jovens entenderam. Sim, com Verdade, certeza, com certo. certeza. Um ditado popular. Ditado, pronto, então tá ótimo, né? Ok. Nem existe isso, você tá inventando palavra. Mas olha, pastor Fabrício, esse ditado popular, ou jargão, como vocês dizem, a verdade é que tem uma concepção de que, sexo é pecado. Sexo é... Carnal. É carnal. Tem nada a ver com a vida espiritual, né? Exatamente. Deus não condiz com isso. Como assim? Quais são os propósitos da sexualidade? É algo que tem que ficar claro Tanto também, que se né? vende a ideia de que algo tem que ser feito escondido. Exatamente, né? Privado. Exatamente. A tal ponto de nem Deus e os anjos entrarem ali, né? Só eu. Exatamente. E a ponto ainda de não se conversar sobre essas coisas, né? No âmbito familiar. Tô num ponto importante. Não é verdade? Por exemplo, eu tenho uma filha jovem de 15 anos, pastores, Tamires. E eu converso abertamente com a minha filha sobre sexualidade. Eu converso, pastor Adriano, porque se nós não conversarmos e aplicarmos para os nossos filhos, para os nossos jovens, e principalmente na igreja, o padrão moral de sexualidade que está na Bíblia, então qual o padrão que a filosofia vai trazer nos livros para nossos jovens? Alguém vai ensinar. Alguém vai ensinar. Então esse aspecto aqui espiritual denota e deixa claro o padrão de conduta bíblico que está proposto para nós de sermos felizes. Ô, Tamires, eu fui num casamento esse domingo agora, né? E aí, casamento sempre é um momento muito bonito, né? Aquela festa e tal. Somente depois, na hora do almoço. Era a filha do pastor, o cara chorava, aí dava um sermão no cara, e depois dizia que amava o cara. Era um negócio fantástico, era muito legal. Foi muito bom, uma experiência muito linda. Mas é interessante, né? No casamento, quando envolve essa questão, o pastor foi um casamento religioso com efeito civil, né? Ele fez a parte civil ali, muito linda e tal, depois fez a parte religiosa. E foi interessante, né? Porque... em um dos momentos das suas falas, ele chegou a dizer assim, abertamente, estamos aqui porque Deus criou o casamento. E essa é a razão pela qual estou casando minha filha hoje à tarde. E é interessante porque esse aspecto espiritual da sexualidade, ele viver sob essa orientação, crendo nela, traz àqueles que submetem a isso e creem nisso, uma sensação de autorização, de bênção. É realmente um início... É como se Deus desse um presente, né? E disse, agora você pode abrir, você pode usufruir. E é interessante, não tem ninguém naquela festa, como se alguém, né? Acontece bastante, né? Vê a pessoa, tem dúvida, passando no motel e tal, e às vezes tem algum relacionamento que não segue esses princípios, né? Seja aquela garota ou garoto que dorme na casa do menino e tal, etc. Sempre tem um pezinho atrás. Por mais moderno que esteja o mundo, né? Fica aquela coisa do... né? Interessante, já na relação abençoada por Deus, não. Todo mundo celebra e festeja e sabe que no outro dia eles vão estar ali juntos naquela mesma noite, né? Abençoado por Deus. O padrão de Deus realmente traz uma alegria muito grande. Vamos avançar aqui no nosso estudo da lição e agora nós vamos para a parte aqui de compreenda. Escolha a vida, né?
existe um grande conflito, né? Nós não vivemos num dualismo, né? O dualismo entende-se, né? Tomás de Aquino e Santo Agostinho falaram muito sobre isso, sobre que o bem só existe porque existe o mal e o mal existe só porque existe o bem. Então existe esse dualismo. Nós não cremos assim. Vai devagar, porque minha cabeça deve estar lenta. Ok, tá. Tá muito profundo. O conceito filosófico, teológico de Tomás de Aquino e também Santo Agostinho, né? Que foi um dos precursores disso, eles falam sobre esse dualismo, né? E nós, adventistas, falamos sobre o grande conflito, a guerra entre o bem e o mal, só que a gente vê um pouquinho diferente, né? Nós cremos o seguinte, que o grande conflito ele é travado na nossa mente, no nosso coração, onde eu, através de escolhas e de situações, eu vou escolher a quem eu quero servir e a quem eu quero adorar, né? Então, esse grande conflito existe até hoje, é uma batalha em que Deus quer conquistar o teu coração, né? Claro, né? No dualismo, o mal é tão forte quanto o bem, né? Mas no grande conflito que nós cremos como adventista, Deus é infinitamente mais poderoso, né? Mas existe essa batalha dentro do coração. Você percebe, até voltando ao texto principal da lição, a gente tem uma tendência natural de ver grande conflito na vida dos outros, né? Nós, como jovens, são tentados, não sei o quê, tá? A gente sempre terceiriza e joga sempre pros outros, né? Como se a gente estivesse fora. Esse sermão foi bom pra fulano de tal, né? Se fulano de tal estivesse assistindo aqui. É uma coisa interessante, né? Porque a gente tem essa visão. Deus quer que tenhamos essa visão integral, interconectada da vida e inclusive da sexualidade dentro do grande conflito, porque estamos imersos e a nossa sexualidade de fato está totalmente envolvida nesse grande conflito. A gente sempre imagina, né, esse grande conflito como um monte de anjo lutando, coisa toda, né, aquela coisa espiritual. E às vezes a gente por essa esqueci agora. Compartimentalização. Nem pergunta pra mim, porque eu tenho dificuldade. Ele sabe repetir, ele sabe falar bem. Não, não vai, cara. Não consegue, né? Mas assim, na nossa vida, compartilhar, compartimentar, compartimentar, feito em caixinhas, né? A gente vê geralmente assim essa coisa, né? Isso aqui é espiritual. A secularização. É mais bonito, o termo mais bonito. Isso aqui não, só que realmente tem que ver com um grande conflito. Isso é santo, isso é profano. E é interessante, né? Se tem uma coisa apresentada na Bíblia que de fato afeta diretamente o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa vida íntima, é o uso que a gente faz da sexualidade. Sim. Então, se isso está totalmente intrínseco à nossa vida diária, cotidiana, o nosso desenvolvimento como ser humano, desde a infância até a vida adulta, idoso, não importa. Tem como a gente tirar e fazer dela uma caixinha à parte? Não tem como, porque ela está totalmente intrínseca. Nós somos íntegros, né? Nós somos integrais. Ô Tamires, você que é uma jovem solteira, falando nisso, qual que é a sua rede social para os nossos interessados, quer dizer, para os nossos espectadores? Mandem currículos, né? Olha, exigente. Vai brincando caminho. Chabilândia tá preparada, viu, pastor? Eu tô analisando até hoje. A gente conversou antes aqui, né? Foi, Tamires? A gente se orientou aqui. Falei, Tamires, você sabe qual que é a conduta, né? O pastor tá bem orientado a ovelha aqui, viu? Jovens de hoje são criteriosos demais. É isso aí, velho. Tem que ser, né? Ô, Tamires, na sua luta diária, assim, né? O que você tem visto com os jovens, né? O que tem chamado a atenção da mente, né? Porque aquilo que a gente depara, né? E fica ali contemplando aquilo, a gente tá um risco de se entregar, né? Quais são essas lutas, esses conflitos que você vê hoje na vida dos jovens aí? Então, é que nem fala, né? Quanto mais, o que a gente alimenta mais, é o que a gente vive mais, né? Então, se a gente não cuida da nossa mente, né? Se a gente não tem sempre em comunhão com Deus, se a gente não sempre busca Ele, e a gente só fica buscando os prazeres do mundo, coisas vãs aqui nessa terra, a gente não vai conseguir ter um padrão elevado de santidade, e a gente também não vai conseguir vencer as batalhas aqui desse mundo, né? Não tem como eu querer ser santificada por Deus, ir para a igreja, ter comunhão com Ele, sendo que eu busco mais as coisas do mundo do que Ele, né? Sim. E quando o bombardeio é grande, né? Também. E veja, é fácil você, por exemplo, ver erros nos outros, né? Você vai conversar com alguém, é fácil você saber o que a pessoa, por exemplo, você está numa roda de conversa e o camarada só fala de jogo, logo ele só fica jogando, né? E assim com séries. E é fácil a gente ver o cisco no olho dos outros, né? Com certeza. E a gente não vê o tronco, né? Como eu li na tradução aqui, o tronco, né? Que está nos nossos olhos, né?
Como então conciliar isso? Como falar para as pessoas tirarem o cisco se antes nós temos esse tronco? Como que eu faço para ver essa leitura que eu tenho um tronco, que muita gente não enxerga, né? É fácil julgar as atitudes das pessoas, mas é difícil julgar a nossa. Então, queria pedir ajuda de vocês aí. Como ver esse tronco que para nós parece invisível? Interessante, pastor Adriano, que a gente tem a mania de olhar, apontar, é muito fácil fazer isso, não é? E muitas vezes fazemos querendo transpor um ar de que, olha, você é um pecador miserável, eu estou acima de você, eu estou aqui apontando o seu erro, siga o meu exemplo. Existe esse ar, assim, essa coisa mal intencionalizada, sabe? Agora tem outro detalhe também. Muitas vezes nós erramos somente ao olhar as aparências, né? Deus conhece as intenções do coração. O livro de Hebreus... Julgamos muito fácil. Exatamente. Hebreus 4:12 vai falar assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é como uma espada de 2 gumes, penetra o fundo da alma, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. É como se você me visse de repente com o carro parado de frente a um motel. E eu sou um pastor, e as pessoas vão passar e vão falar, puxa vida, mas o pastor de frente do motel fazendo o quê? Exorcismo, tá lá, exorcismo. É claro. Você se entende? Mas qual era o problema ali? Qual era a intenção? O que aconteceu? Poxa vida, meu carro quebrou em frente a um motel. Alguém que entra num bar para tomar um copo de água, tá certo que a aparência, temos que evitar a aparência do mal, mas entrou para acudir alguém, socorrer alguém que desmaiou lá dentro, e você vê um pastor saindo do bar no domingo, no sábado de manhã, em vez de ir para a igreja, né? Sai do bar. Qual era a intenção? Então, a gente julga muito pelo que a gente vê, e é muito fácil apontar e apontar os erros somente dos outros, esquecer da trava que está nos nossos olhos. Essa trava, segundo o comentário bíblico, ela faz uma analogia interessante que eu fui ali pesquisar, e ela faz uma comparação com a chamada hipocrisia. Olha só isso, né? Os hipócritas, que na verdade apontam, mas não conseguem ver de fato a trava que está no olho, e apontam o argueiro que está no olho do irmão, que é um cisco. É fácil ver, ainda que seja pequenininho, os problemas dos outros, um argueiro, uma farripa de madeira, alguma coisa assim, pequenininho, mas você consegue ver e condenar. Agora, como a gente poder enxergar os nossos erros? É somente submissão a Deus e pedir a Ele que nos oriente, que nos ajude nesse aspecto da vontade dEle, do padrão moral e ético da sexualidade. No caso aqui, a sexualidade, né? Mas em todos os sentidos, a gente tem que pedir a orientação divina. Essa é a interessante que o texto bíblico que a gente está mencionando aqui, ou tornou-se base aqui do nosso estudo da lição, ela é um texto muito incômodo, né? Você consegue imaginar, consegue imaginar alguma coisa no teu olho. Imagina um cisco que for. Porque qualquer cisco já incomoda. Parece que não te incomoda. Né? Deveria incomodar. É isso aí. Mas imagina, eu consigo me incomodar com um cisco no olho da Tamires e o meu sangrando, furando aqui minha íris, eu não consigo perceber. E esse é um sinal, é uma evidência, né, de que eu de fato estou bebendo não na palavra, não na forma como Jesus gostaria que eu vivesse ou que eu me relacionasse com as pessoas, né? Porque se tem uma cadeira que não é nossa, é de juiz, né? Então a gente, toda vez que sentar nessa cadeira, toda vez a gente vai ter problema. Por quê? Porque para julgar, eu tenho que saber os prós e os contras. Eu tenho que saber as intenções, tenho que saber os motivos que estão por trás de cada ação. E a gente não tem essa capacidade. Com certeza. Então, o interesse de Deus, meu filho, não é para julgar. Você não está aqui para julgar. Ao contrário, você está aqui para olhar para o seu próprio espelho. E para você poder ajudar alguém, para você poder dar a mão para alguém, o primeiro passo é você ter consciência do bombardeio que você está sofrendo. Parar de preocupar com o bombardeio dos outros, porque a gente bebe muitas fontes, né? Seja na mídia, livros, podcasts, a gente está aí o tempo todo sendo influenciado por pessoas, a gente vê a política hoje com uma agenda muito clara, envolvendo a sexualidade de criança, adolescente, adulto. Isso a gente bebe, né? Tá aí tão em voga hoje, né? O feminismo e tal. Até eu estava analisando uma live que foi feita de um líder da igreja, uma pessoa que é bem influente na igreja, como é comum hoje. E alguns bebem, alimentam-se o tempo todo a mente. Obviamente, tu acha que ele não vai pensar daquela forma? Ele vai pensar, em vez de estar preocupado, eu tenho que tirar do meu olho, eu tenho que estar focado no que Deus pensa, porque não vamos ter como ir para uma ilha nos isolar do mundo. E até a lição é muito clara, é honesta com respeito a isso. Eu acho que um jovem que pensa assim, ele é muito inteligente. Eu estou aqui, eu vou ser afetado de alguma forma, mas eu não posso me afastar da palavra, porque é a palavra que vai me dar nitidez, vai me dar capacidade de ter noção do que vem de Deus e do que não vem de Deus, e estar consciente de que essas coisas, de fato,
elas vão alimentar a minha mente e vão me influenciar. Eu só queria deixar assim um pouquinho mais claro para quem está nos assistindo, nos ouvindo aí, que a questão do julgamento, realmente, julgamento das intenções é jurisdição de Deus. De Deus. Intenções. Agora, fatos. O homem traiu a esposa, é um fato. Então, de acordo com a eclesiologia, falei bonito agora, né? Haverá disciplinas, haverá consequências. Então, nós vamos julgar os fatos, né? Agora, julgar a intenção, porque fulano fez isso, porque, por exemplo, nessa live tão falada aí, né? Não podemos julgar a intenção que está no coração daquela mulher que defende o feminismo. Sim. Na visão dela, ela está fazendo tudo certinho. Correto, né? O pano de fundo que ela tem sobre feminismo e a Bíblia realmente ela está sendo honesta com aquilo que ela acredita. Então, agora, qual é o fato? O fato é que, na nossa visão, está totalmente desacordo com a Bíblia, né? Então existe essa diferença. Então eu vejo muitas pessoas lacrando na internet, né? Não julguem o ladrão, o estuprador. Como assim não julgar? É fato, ele fez tal coisa. Agora, o que motivou o bandido? Aí é uma intenção, isso é coisa do coração, é coisa de Deus e nós não estamos aqui para ver esse tipo de coisa. E né? é interessante que o ponto da lição, assim, que eu acho importante com respeito às escolhas que a gente toma na nossa vida, é que as escolhas serão tomadas de acordo com aquilo que eu me exponho. Uhum. Então essa premissa não pode fugir da mente de nenhum de nós, casados, solteiros, jovens, não importa quem a gente é, pastor, não interessa. Aquilo que eu me alimento, aquilo que eu me exponho, sem nenhum tipo de filtro, e o filtro é o Espírito, a gente sabe, a gente vai ser influenciado. A gente vai viver de acordo com aquilo que tem alimentado a nossa mente. Só para complementar um pouquinho mais, o pastor Fabrício disse algo interessante. De acordo com o que você se exponha e aquilo que você vê e se alimenta, né? Então é por isso que nesse campo da mente, que envolve o contexto aqui do grande conflito, é onde Satanás tem trabalhado. Uma mente fraca, débil, está vulnerável a ele tomar o controle da nossa mente e colocar coisas que mexe e transforma ou vai, no caso, desvirtuar aqui a conduta ideal que é com relação à sexualidade. Por exemplo, pastor Adriano, Tamires, a gente vê muito filmes, não é verdade? Livros, séries. E ali é onde ele vai... A gente vê muito essas coisas. Então, estamos alimentando nossa mente. E uma mente débil, que não entende a questão da sexualidade plena, de acordo com Deus, ela vai caminhar por esses caminhos e vai tomar rumos inadequados. Então, pronto. Por isso que nosso tempo aí deve ser dedicado àquilo que a palavra de Deus diz, né? Porque a nossa vida é integral, esse é o ponto. Sim, né? sim, Você tem que estar cuidando de fato de tudo, não tem pra onde você... E é interessante, porque a lição fala isso. Embora a gente seja bombardeado, nós podemos, no final das contas, quem escolhe é a gente. Sim. É verdade. Quem escolhe é a gente. Você até mencionou um dia desse, numa lição que eu estava aí ouvindo do podcast e tal. Você vê o resumo do filme, você vê ali o spoiler. Cara, isso aqui não rola, isso aqui... Eu vou passar ali uma hora e pouco com Deus porcaria. E tal. Aí eu vou passar 2, 3 horas alimentando minha mente com aquilo que eu sei que é contrário àquilo que eu acabei de... Eu sempre faço um paralelo com a comida. Se eu tô comendo aquela comida nada tão gostosa, por que eu vou continuar comendo, né? Mesma coisa com relação a filmes e tantas coisas. Então nós temos que ter uma visão, né? Nós cristãos temos que olhar com os novos olhos, né? Não os olhos feridos pelo cisco ou pela trave, mas temos que olhar as pessoas de maneira cristã, né? Eu sempre costumo dizer que antes da gente apontar o pecado, antes de chamar o pecado pelo nome, a gente tem que chamar o pecador pelo nome, né? E eu queria pedir para Tamires, como a gente pode fazer para chamar a atenção? Como eu falei aqui, a gente julga fatos, mas intenções não, isso é coisa do coração de Deus. Mas você está vendo lá um amigo seu, uma amiga, que está caminhando de forma bem desvirtuada, conforme os ditames da Bíblia. Para você não parecer chata, né? Como que você faz? Dá umas dicas para nós aí, como que você chamaria a atenção, exortaria, corrigiria, como que você faria sem ofender a pessoa? É bem difícil, né? Porque normalmente a gente... tenta aconselhar, mas normalmente as pessoas não gostam de ouvir, né? Não. Tipo, caramba, eu tô fazendo aqui as coisas, você vem
querer ser toda certinha, me corrigir, você é cristã e eu sou a, né? Pecador. E tal. Mas assim, eu normalmente com os meus amigos eu tento expressar da melhor forma possível e baseado na Bíblia, né? Tipo, Deus, ele não faria dessa forma. Ele ensina a gente de outro jeito, de outra maneira. O caminho que você está seguindo não vai ser bom para você. Futuramente você vai ter consequências lá na frente. E mesmo a pessoa sabendo, ela não quer ouvir. Mas assim, a gente tenta aconselhar, a gente fala, mas sempre vai ser da pessoa. Se ela vai escolher, né? Se ela vai querer seguir o que a gente está falando, o que Deus fala para nós fazermos, ou não. Então, é que nem a gente falou, a gente trabalha muito com a nossa mente. Então, se a gente não trabalhar a nossa mente voltada para Deus, a gente sempre vai ser levado a fazer as escolhas que o mundo nos oferece. Exatamente. Muito bem. Lembrando ainda, pastor, posso comentar mais um pouquinho aqui? Essa questão do pensamento ocidental, né? Que o pastor Fabrício até comentou agora há pouco aí. A intimidade de um casal dentro de um quarto, desde que haja consentimento entre ambos, pode-se fazer tudo. Então, vale tudo. Vale né? tudo. Então, como que é a questão? Então, qual é o padrão? Aí, a lição aqui vai tratar para um padrão com base no que é denominado interesse público convincente. Olha que interessante que fala aqui. Existe uma ética aí no mundo aí? Existe, é claro que existe. Mas essa ética, ela sofre alterações. Essas alterações é de acordo com a mutação da sociedade. Então, qual é a base? Então, é a base cultural. Então, o tempo passou, as coisas têm que mudar. Então, agora é diferente. Então, mudou. Então, vamos fazer de acordo com as mudanças de fato. E esquece-se do quê? Do princípio bíblico, da conduta padrão moral de sexualidade. Isso é preocupante. Por isso, veja com novos olhos, né? Que tipo de visão temos que tomar, então? Adotar. O que a lição e o estudo está querendo mostrar para nós aqui? Qual é a visão base, não é? Porque, de fato, Deus criou a sexualidade, mas existe um padrão moral. E o problema, na verdade, é que hoje as pessoas não estão muito preocupadas com esse padrão de moralidade. Muito menos com aquilo que Deus estabeleceu, né? A sexualidade entre um casal normal. Porque o que é normal hoje está se tornando anormal. Caminhar na rua daqui a pouco aí, de mãos dadas com a minha esposa, vai ser algo meio diferente já, né? Eu vejo assim que quando a gente vai conversar com alguém, expor a nossa ideia, né? Eu creio... primeiro tem que haver em nós uma transformação, né? Que autoridade eu tenho de falar contra o machismo se eu não respeito minha esposa em casa? Né? Exatamente. Que autoridade eu tenho para falar sobre a homossexualididade se eu não demonstro carinho por... Eu sou preconceituoso. Isso, é uma coisa incoerente. Né? Homossexual, realmente você falar do banalizando. cisco do olho da pessoa e tem uma trave, né? Então, assim, apontar erros não é fácil. Mas nós, com o amor e com a nossa vida, a gente não pode ser hipócrita, como você falou aqui, né? Uhum. A gente não tem que viver uma vida, não somos sepulcros caiados. A gente fala para os outros fazer, né? Aquele negócio lá, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Não é bem assim. Então, eu queria deixar aqui para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, quando for falar sobre moralidade, a gente tem que partir do princípio que nós vivemos a moralidade. E outra coisa interessante, nem sempre dizer a verdade é moral. Porque eu posso dizer sobre uma pessoa que ele é assassino, estuprador, mas tem necessidade de eu atacá-lo dessa maneira? Né? Então eu vejo muitos cristãos tentando defender a verdade, mas com as ferramentas erradas, né? E isso causa mais preconceito. Né? Eu vi algum tempo atrás uma lição da Escola Sabatina, né? É muito interessante, né? E eu guardei essa frase e ela tem moldado todas as vezes que tento trabalhar, seja em casa ou fora de casa, com algum tipo de chamar para conversa ou tentar resolver alguma situação, né? E tinha a frase nessa lição que dizia que a verdade sem amor deixa de ser verdade. Uhum. E às vezes a gente tem essa tendência natural, né, de querer expor a verdade, o que é a verdade, né? E Deus chama o pecado pelo nome, aquela coisa toda, né? E a gente não tem capacidade de ver o nosso pecado, né? A gente quer falar a verdade, mas sem amor ela se torna uma ofensa. Uhum. Ela não vai sarar, não vai curar, não vai dar para eu ajudar ninguém se eu não tirei o meu antes. E eu preciso entrar aqui nesse tema, olho. O pastor falando aí sobre amor, né? Por exemplo, tá em alta aí o assassinato aí do Lázaro. Realmente, ele é um estuprador, um assassino, fez absurdos, né? Eu devo comemorar a prisão dele, porque com a prisão dele, o mal, o pecado é cessado, não, né? forte, né?
Agora, comemorar a morte, mesmo que ele for um absurdo, que ele é uma pessoa, né? Nem sei se pode ser chamado de pessoa, mas enfim, mas comemorar a morte dele, nem Deus, ele fica feliz com a morte do ímpio, né? Exatamente. E temos que tomar cuidado com isso. Pastor, isso me leva de volta ao contexto aqui do texto base, que diz o seguinte no verso 2, Mateus 7, com a medida que você julgar, você vai ser julgado, meu amigo. Então nós não podemos esquecer disso, não é verdade? Agora, justiça... A gente esquece isso aí, foi muito fácil, né? Esquece, pastor Fabrício, esquece. Justiça gera injustiça. Para os outros, misericórdia para mim, né? Exatamente. Eu quis dizer, injustiça gera injustiça, né? Então a gente esquece muito dessas coisas. A gente olha muito superficial, esquece o essencial das coisas, não é? O propósito, o porquê de analisarmos os fatos. Então é muito fácil falar dessas coisas, mas o difícil é a gente viver e dar exemplo, dar bom testemunho. Por isso que realmente ver com novos olhos, só mesmo tendo contato com Deus, com sua palavra. Exatamente. Não tem outra forma não, porque assim, a gente vai ver na sociedade um modelo a ser seguido, não adianta. Um script, né, como diz a lição. Não tem para onde correr. E a gente vê isso, modelos em tantos outros países. O nosso também não é diferente, né? Aqui no Brasil não é diferente. E até a lição tocou num ponto, o pastor Daniel já estava partindo aqui pro hipertexto. Já percebeu que ele pegou, já pegou o celular dele ali, que vai botar a gente para ler alguns textos aí. Mas assim, a gente busca na Bíblia a orientação para nossa própria vida, mas o regime da Bíblia é teocrático, né? Era Deus dizendo e o povo atendendo, não tinha um intermediário, não tinha uma democracia, não tinha alguém preocupado ali em criar um sistema de valores e dali, a partir dali, criar os valores, né, as orientações para a sociedade e tal. Mas, mesmo não vivendo em uma sociedade teocrática, a Bíblia nos desafia. Esse é o desafio da Bíblia, né? Quando você for confrontado entre a sociedade, ou o que a maioria pensa, ou o que é ditado pelos valores da sociedade, forem contrárias à Bíblia, melhor obedecer a Deus do que aos homens. Esse é o grande desafio, e sempre que fizermos isso, envolvendo nossa sexualidade, a Bíblia diz que nós seremos felizes. Nós vamos avançar agora com o hipertexto, né? E para você que está nos assistindo aí, quiser colocar a sua palavrinha, a palavrinha tem que fazer conexão com abismo, tá ok? Existem vários textos para serem lidos aí, porém, para questão de tempo, eu vou ler apenas um texto e depois vou pedir o comentário de vocês aqui da nossa bancada, tá? Eu vou ler Romanos capítulo 3, a partir do verso 9, que diz o seguinte: Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos judeus ou gentios estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras, venenos de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Então assim, Paulo vai começar aqui a falar agora sobre a justificação em Cristo, tal, que todos nós somos justificados, apesar de sermos tudo isso aqui horrível que somos, né, que não há diferença. Paulo realmente diz aí que existe realmente um abismo entre nós e Deus, como falamos em perfeição. O padrão de Deus e nós. Existe um abismo. Agora eu queria saber vocês, né, diante disso que nós conversamos, que palavrinhas podemos conectar aqui com a palavrinha abismo. Eu vou começar logo antes que o pessoal tome minha palavra, tá? Hoje, igualdade. Para mim, a palavra-chave aqui que falou meu coração é a questão da igualdade. O texto apresenta uma realidade que nós temos muita dificuldade de ver. Por isso a gente se julga, né? Exatamente. Por isso a gente se aponta, por isso a gente tem essa coisa de se sentir melhor. Né? Eu sou cliente, eu não faço isso, faço aquilo mais, eu não vou mais em tal lugar, não como tal coisa, eu não me prostituo mais, eu não pratico mais a masturbação, eu não vejo mais alguma coisa pornográfica. Logo, eu sou melhor do que você. E Deus diz não, porque eu não sou pecador, porque eu faço coisas erradas. Eu sou pecador porque eu respiro pecado. Eu sou pecador. A diferença, né, entre eu e um cara que está vendendo o seu corpo, um cafetão, um ladrão, um estuprador, é porque eu já aceitei Jesus.
Exatamente. Eu já aceitei e ele ainda não. Essa é a única diferença, porque perante Deus, perante a lei, a gente é tudo farinha do mesmo saco. Então eu acho que a palavra seria, para mim, igualdade. Eu vou colocar uma aqui que é ponte. Nós temos que ser a ponte, né? Eu lembro nas aulas com o pastor Emilson, né? Sobre pregação, e ele sempre falava, vocês precisam criar uma ponte entre o mundo bíblico e o mundo atual. Então, que tipo de ponte vocês estão construindo, né? Vocês estão fazendo o leitor entender o tempo bíblico, a Bíblia, ou vocês estão criando barreiras, né? E eu vejo muitos cristãos, em vez de criarem pontes, estão destruindo as pontes que já existem e criando muros, né? Mas vocês aí, eu quero a palavrinha de vocês aí, pastor Jaime e Tamires. Vai você, Tamires, manda lá, Tamires. Eu coloquei reconciliação, né? Olha. Que aqui, como fala na lição, que o pecado, ele criou um abismo entre nós e Deus, Jesus, ele transpôs esse abismo, né? Então, no meio dele está a cruz do Calvário, aos pés dela somos todos iguais. É isso. Legal, Tamires. Eu acredito que a questão da submissão versus humildade vai criar uma ponte que vai atrair pessoas para que você tenha a oportunidade de ajudá-las a sair desse abismo, sabe? Porque quando você, dentro do critério que o pastor Fabrício denotou ali agora, essa questão de superioridade é uma coisa que complica a vida da gente, né? Esse fato do abismo, né? Você está nas trevas e você é pecador e eu estou aqui me cuidando, tratando e tal. Mas a questão, se você não for submisso ao assim diz o Senhor e o que está na palavra dele, então teremos grandes problemas aí. Vamos falar sobre o conector, né? Eu já fui eletricista, né? Já trabalhei com questões elétricas, né? Você é influência. Sim. E nas horas vagas, tudo, né, pastor. Caramba. E eu já trabalhei com essa questão, usavam conectores para ligar os cabos, né, tal. Mas a lição fala sobre como nós somos seres íntegros e nós fomos quebrados, né? De alguma forma, o script dessa vida nos quebrou, nos separou, criou dicotomias, né? E falando da minha experiência como Jesus, o conector, eu vejo em relação à questão familiar, né? Eu vim de uma família assim, amo muito a minha família, mas pensa numa família torta. Vejo assim que quando eu encontrei Jesus, né? Não que me tornei melhor que eles, não. Mas eu consegui me conectar com coisas que faltavam, que estavam dispersas, desconectadas, né? A questão do respeito, a questão da valorização, a questão do carinho, né? Coisas simples, né? Como dizer eu te amo. É muito simples. Fabrício, eu te amo. Eu fico fácil agora. Agora tá... Não, Então, assim, isso trouxe pra mim uma experiência muito bonita, porque Jesus foi o conector na minha vida. Me ajudou a conectar coisas que estavam em pedaços, né? E vocês? Conta pra nós aí, como Jesus pode ser o conector na nossa vida aí? O pecado, ele trouxe uma desconexão interna, né, espiritual, social e natural dentro de nós. Mas eu acho que não existe um ponto tão longe que a gente vá que a gente não consiga voltar a se reconciliar com Deus. Então ele está sempre disposto, né, a estar de braços abertos para nós. Então acho que é sempre a questão da nossa escolha e do nosso esforço, tipo, não, eu vou voltar atrás, eu vou parar de fazer o que eu tô fazendo, das coisas erradas, porque assim, nós jovens, a gente sabe que certas coisas que a gente faz é errado. A gente vai pela emoção, né? A gente sabe que a gente vai quebrar a cara lá na frente, mas a gente vai pela emoção. Né? Mas a gente sabe que é errado. E mesmo a gente chegando lá no fundo do poço, né? Vendo as consequências, tipo, caramba, não tem mais volta pra mim. Deus tá sempre lá com as mãos estendidas, com o braço, né? Filho, vem que eu tô aqui pra você. Muito legal. Em suma, né, a gente vê que o texto aqui vai apresentar, a lição em geral aqui, ela vai dizer que esse conector se resume fazendo a aplicação aqui em Jesus Cristo, né? Ele é quem vai conectar-nos de novo a essa reconciliação, parte de um princípio de aceitarmos a Jesus Cristo e viver uma vida de acordo com a vontade dele, pelo menos é o que deixa relatado lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, né? E também é claro que eu fico imaginando assim, para que isso vivamos em nossas vidas e ser um instrumento de Deus para ajudarmos a conectar pessoas com Cristo, eu acho que é uma experiência muito pessoal e que envolve muita maturidade na nossa vida, né? Porque assim, o contexto fala ali de não julgar tal e apontar os erros, como a gente já conversou,
mas nós também temos as mesmas vontades que essas pessoas que estão nas trevas. A diferença é que a gente não faz. Não faz. Uhum. Mas por que Ou não fazemos, porque não teve pastor? oportunidade ainda. Exato. Olha, pastor Fabrício, você falou uma coisa agora, que eu lembrei aqui de uma frase, né? Existem pecados que nós só não cometemos porque ainda não tivemos oportunidades. E só que somos todos iguais. A nossa natureza pecaminosa é a mesma de... desculpa, a expressão que vou usar aqui. São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem. Uma expressão bem jovem aí, né? Sair pra balada, é gostoso, tá lá com a galera e bater um papo e de repente aquele copo dourado, né? Geladinho e tal. Olha, deu água na boca aqui, não fala isso não. Você tá entendendo? Agora sim, como ser conectores e desvincular isso de uma vida promíscua e trazer o jovem para aquilo padrão de Deus, sendo que eu gosto dessas coisas também. Então isso envolve muita maturidade em Deus, em Cristo. É só Ele que pode nos ajudar a reconectar. Para não ser um hipócrita, né? Exatamente. Olha, eu aprendi, pastor Adriano, você até mencionou sobre a questão de isso afetou muito seus relacionamentos, né? Eu disse pro meu pai, a primeira vez que eu amava, eu tinha 17 anos. Nossa, faz tempo, hein? E foi por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. E sim, então, imagina. Eu também. É o Evangelho que trouxe isso. E isso trouxe para mim uma relação com meu filho mais natural. Uhum. Porque o Evangelho, o Jesus conseguiu me dar essa compreensão do todo, a importância de verbalizar, a importância de demonstrar, a importância de você experimentar essa questão do amor em família e tal. Mas, falando agora da minha experiência pessoal mesmo com Deus, é muito bom você saber que em Jesus, ou através de Jesus, a gente está conectado a Deus, né? Amém. A gente tem a segurança de que, embora a gente falhe ou peque, ou se a gente se afasta de Deus, a gente pode ter em Jesus essa ponte que vai nos conectar sempre a Ele. E quando a gente se conecta a Ele, viu, o pastor Jaime, quando a gente vive essa experiência de reconciliação, Deus nos chama para esse ministério, como chamou Paulo. Não é só, nós não precisamos ter uma vida perfeita ou moralmente intacta para que eu seja alguém que conecte pessoas a Jesus, né? Então, quando eu reconheço que eu sou como uma pessoa, a única diferença que temos é que eu já citei Jesus, o mesmo benefício que eu tive de me conectar a Jesus e passar a ter uma compreensão mais íntegra da vida, de todas as áreas, e de Deus ter interesse em tudo que eu vejo, que eu leio, quanta água eu bebo, tudo, Ele se importa com tudo, inclusive com a minha sexualidade, eu terei condições de dar a essa pessoa também o privilégio de ter essa mesma visão que eu tive a partir do meu encontro com Jesus. Só um detalhezinho, pastor Adriano, olha, só que isso leva um processo de tempo e esse tempo vai acabar. Para essa reconciliação acontecer. E talvez para os jovens que estão nos ouvindo ali agora, é um apelo ao coração, né, pastor Adriano, né, Tamires? Reconciliai-vos já com o Senhor, voltai para o Senhor, porque esse tempo vai acabar. É o tempo de graça que fala aqui na lição. Só que isso só vai acontecer com um aspecto, é a reconciliação em Cristo, não tem outro caminho. O jovem pode viver a vida que ele quiser, mas no final de tudo, amigo, se ele não se reconciliar com Deus, ele não está conectado. E Deus não quer que a gente tenha uma vida quebrada. Exatamente. Uma vida fragmentada. Deus quer nos dar uma vida inteira. Isso que é o legal de viver a vida conectada com Jesus, né? Porque Ele restaura, Ele une as partes que estavam quebradas para nos dar uma vida mais íntegra. Vou aproveitar esse momento de últimas palavras aqui, né, do pastor Jaime e do Fabrício, e também queria direcionar para você, Tamires. Você teria algum conselho, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que está se sentindo em pedaços e precisa de ajuda? Que conselhos você daria? A gente não é sábio, né? A gente não é justo, a gente não é... Como que fala? Perfeito. Isso. A gente ninguém é perfeito no mundo. Então, assim, às vezes as pessoas têm uma ideia da gente ser superiores a eles, né? Tipo, os crentes são isso, são aquilo. E não é bem assim, né? Então, assim, eu acho que o conselho que eu deixaria para os jovens hoje é se conecte com Deus. Esteja sempre em comunhão com Ele, leia a Bíblia, ore. Por mais que você esteja desanimado, com dificuldades, com problemas, Deus sempre está disposto a nos ouvir, nos ajudar. E eu acredito que não tem um fundo do poço gigante lá embaixo que você não consegue voltar e se reconciliar com Ele. É isso aí. E com essas palavras eu também quero deixar aqui minha mensagem para você, né? Olhando para minha vida, para o meu passado, né? E o que Jesus fez por mim, eu creio que
todos nós, todos que estamos nos ouvindo, podem ser ligados, reconstruídos através de Cristo Jesus. Basta você, amigão, que está nos assistindo, nos ouvindo aí, se conectar ao Senhor. E só o fato de você sentir o desejo é porque Jesus já está se conectando com você. Basta você reagir esse amor, se entregando a Ele, ok? Vamos terminar com uma oração. Gostaria de pedir para Tamires. Tamires, pede a bênção final para nós do nosso estudo. Oremos então. Senhor Deus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui falando da sua palavra, que esses jovens que tenham ouvido essas mensagens tenham tocado no coração deles, que eles consigam se reconectar contigo, que eles façam escolhas corretas. Amém. E que eles não se desviem dos seus caminhos. Amém. Que nós, com as nossas experiências, possamos ajudar outras pessoas a não cometer os mesmos erros que nós. Amém. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Obrigado, Tamires. Valeu pela ajuda, pelas palavras. Obrigado, Jaiminho, pastor Jaiminho, grande homem de Deus. Pastor. Muito obrigado. Valeu, pastor Fabrício, pastor Adriano, Tamires, obrigado pela presença. Foi um privilégio estar com vocês aqui. Aprendi muito, crescemos juntos em Cristo. Show de bola. Amém. Pastor Fabrício, obrigado aí pela parceria. Tamo junto. A gente agradece, brother. Obrigado mais uma vez aqui, nossa parceria aqui com o Distrito de Chabilândia. Um ministério fantástico. Valeu, pastor Adriano, muito bom. Muito bem, e para você que está nos assistindo e ficou até agora, curte o nosso vídeo, compartilha, se inscreve aí no canal. Você que está nos ouvindo, tem a nossa promoção aqui, nosso sorteio, né, do livro Sexualidade Plena. Para você ganhar ou participar do sorteio, você vai tirar uma foto da sua lição e marcar a gente lá, #sexualidade no contexto, tá bom, gente? Embaixo tem os links para nos seguir aí, nos apoiar, tá bom? Nos vemos e nos ouvimos na próxima semana, se Deus assim o permitir. Valeu! Valeu! Valeu.